Vamos ver esse vídeo aqui, o que me mandaram, né? Igreja Católica Verdadeira, parece que é um protestante que fez isso aqui. 25 minutos. Catacumbas, Império Romano, Protestantismo. Quando a gente pensa na igreja, o que vem primeiramente? Quem criou? Onde nasceu? Dentre as mais de 45 a 47 mil denominações. Qual é a verdadeira então? Fica no vídeo que a gente vai descobrir isso junto. Mas calma, que antes de tudo eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Eu não sou católico, mas sim, eu sou apenas uma pessoa interessada no assunto e que pesquisou e buscou sobre, tá bom? Então, bora pro vídeo. Jesus Cristo, a figura central da Bíblia e do cristianismo, é considerado o criador da igreja no século I, quando ele tinha aproximadamente seus 30 anos. Mais especificamente, após seu batismo no Rio Jordão, localizado na região da Betânia, além do Jordão, na Jordânia. Assim como diz em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, que diz: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O livro de Marcos mostra pra gente mais detalhes de como seria. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, dos céus veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E se a gente ler ainda os versículos 16 e 17, a gente vai ver mais um dos indícios que mostra que Cristo tinha começado ali seu ministério. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E sendo assim, Simão, que logo mais Jesus trocaria para Pedro e André, foram os primeiros apóstolos de Cristo, seguido posteriormente por Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Mas, como a gente sabe, Cristo foi crucificado. E agora, a igreja acabou? E não, ela não acabou. Pior que vai. Oxe, por que vai? O meu YouTube Premium ele não tem 4x, pô. Não prevalecerão contra ela. E eu te darei Live as chaves do reino de Deus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. tem E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. exegese de Romanos 3:9? Claro que tem. O texto fala que Pedro seria a rocha na qual Cristo construiria sua igreja. E aqui está a explicação. Pedro, esta pedra. Pedro significa rocha. Era a forma grega do nome aramaico Cefas, tanto nas escrituras, no caso Isaías 51, do 1 ao 2, que diz: Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque, sendo ele só, o Caralho! podia usar para construir seu povo. Aqui, Jesus dá a entender que Pedro é como Abraão. Da mesma forma como Deus honrou Abraão pela sua fé, Jesus honra Pedro por manifestar de forma corajosa, como dito em Marcos, capítulo 8, do 27 ao 30, e Lucas, do capítulo 9, do 18 ao 21. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem disseis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. E aqui a gente tem um prelúdio de tudo que iria acontecer com a igreja de Cristo após sua subida aos céus. Em Atos 2 é relatado o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos 50 dias após a ressurreição de Cristo. Pedro então pregou para uma multidão
que resultou em aproximadamente 3.000 batismos naquele dia. Depois disso, Pedro e João continuaram a espalhar e pregar o evangelho, realizar curas Eu e nem prestei atenção direito. Ele não falou nenhuma heresia, não, né? Ele tá concordando com a interpretação. milagres, o que chamou a atenção das autoridades religiosas da época. Eles então foram levados a Sinédrio, que era uma espécie de conselho que exercia funções religiosas e civis. Só que eles não foram condenados a nada, já que o homem que foi curado estava com eles. Então, quando saíram do conselho, os sacerdotes lhes disseram, dizendo que havemos de fazer estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito o sinal notório. E Fala não eu, podemos filho negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que criar um gol. justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas eles ainda os passaram mais e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Thales, como Após posso? Sinédrio, eles foram para se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Após Sinédrio, eles foram para Samaria, onde ficaram um tempo, e logo em seguida João iria para Éfeso, na Turquia, que durante o império de Domiciano, ele seria exilado na ilha de Patmos, onde escreveria o Apocalipse. Pedro, em quem a gente coloca o foco agora, foi para Roma. A Bíblia não diz explicitamente que Pedro foi para Roma, porém, a gente tem alguns indícios disso. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7 diz: A todos o que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 5,13 também diz: A vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Aqui é onde muitos pesquisadores e teólogos creem que a Babilônia, dita no texto, seria Roma, já que nessa época o cristianismo ele era perseguido pelo Império Romano. A gente também tem algumas cartas dos pais da igreja que falam não só de Pedro, mas de Paulo também. Clemente de Roma, 96 d.C., diz em a carta aos Coríntios: Assim, os apóstolos receberam a pregação e fundaram a igreja, e depois, passando cada um a sua própria morada, testificaram por suas vidas que estavam em conformidade com o evangelho. Por causa de terem dado essa maravilhosa e gloriosa pregação, Pedro e Paulo foram martirizados e em Roma deram seu testemunho com sangue. Lembrando que Clemente, ele aparece na Bíblia, tá? Leon, em 180 d.C., diz em sua carta contra as heresias: a igreja de Roma fundada e constituída... Só lembrando, gente, eu vou tratar disso aqui no... Aliás, já tratei no documentário, tá? Muitos podem perguntar assim, nossa, mas por que o Santo Inácio de Antioquia, São Clemente de Roma, ele parece falar em códigos, né? De que Roma é a capital, a sé suprema. Por que ele parece falar em códigos, né? Eu vou tratar da citação dele, vocês vão ver que Santo Inácio de Antioquia, por mais que ele fale, preside na caridade, preside na igreja dos romanos, parece ambígua, mas na verdade é papista. Aí você fala, por que ele foi tão ambíguo, né? Gente, o que vocês acham que o Império Romano ia fazer sabendo que Roma é a sede suprema do cristianismo? Império Romano pagão. Ia dizimar os cristãos romanos. Então, os católicos, eles tinham que falar em código, eles não podiam deixar claro isso para os inimigos da igreja, que Roma era a suprema. Por que vocês acham que São João Crisóstomo, né, ele fala assim na oração, eu vou até pegar aqui meu devocionário aqui, ó. Tem uma oração eucarística muito bonita, que inclusive eu aprendi na igreja ortodoxa, deixa eu até ver aqui. É uma oração antes de comungar. Creio, Senhor, e confesso, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Creio ainda este é seu puríssimo corpo e que este é seu próprio precioso sangue. Suplico-te, pois, tem misericórdia de mim, e perdoa-me as minhas faltas voluntárias e involuntárias que cometi por palavras e ações, com conhecimento ou por ignorância, e concede-me, sem condenação, receber os teus puríssimos mistérios, para a remissão dos pecados e para a vida eterna. Da tua ceia mística, aceita-me hoje como participante, ó Filho de Deus, pois não te revelarei os
o teu mistério, os seus segredos, né, que diz na igreja, na liturgia ortodoxa, a tradução. Pois não revelarei os teus segredos aos teus inimigos, nem te darei um beijo como Judas, mas como ladrão me confesso. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, que não seja para meu juízo ou condenação a recepção dos seus santos mistérios, Senhor, mas para a cura do corpo e alma. Então, por que São João Crisóstomo fala, não contarei aos seus inimigos os mistérios, os segredos? Porque os mistérios divinos, eles não são para ser contados para os inimigos da igreja. Então, é por isso que os pais, os primeiríssimos pais, né, tipo São Clemente, que aparece na Bíblia, Santo Inácio ele foi carregado, né, por Jesus no colo, por Maria, né, eu acho. Por que que eles não eram explícitos? Porque havia uma perseguição. Primeiro, eles eram ortodoxos na fé, então as igrejas apostólicas eram muito mais ortodoxas, né? Era o tempo de ouro da igreja, como diz em Daniel. E para não deixar explícito para o Império Romano que era o centro do cristianismo, era Roma. Então é por isso que não há nenhuma citação clara antes de Irineu de Lyon, que é 180 depois de Cristo. Mas eu vou tratar isso aí no documentário. Por dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, recebe o governo dos seus sucessores até o presente. Tertuliano também diz, em Sobre as Prescrições das Heresias, a igreja que preside em Roma, que não pode ser confundida com qualquer outra, uma vez que esta estabelecida pela própria autoridade dos apóstolos e é presidida pela sucessão de Pedro e Paulo. Eusébio de Cesareia, um historiador eclesiástico do século IV, escreveu em História Eclesiástica: Pedro, tendo pregado em várias regiões, chegou finalmente a Roma, onde, após ter realizado grandes sinais e maravilhas, recebeu o martírio. Dionísio de Corinto escreve: Igreja de Roma, que se destaca por sua antiga fundação, sendo fundada por Pedro e Paulo, e é mãe das igrejas. Orígenes, um dos mais importantes teólogos do século III, em um comentário ao livro de Mateus, diz: Pedro, após ter pregado em várias regiões, finalmente se estabeleceu em Roma, onde completou sua missão e lá foi martirizado. Tá, então Pedro foi pra Roma, fundou a igreja lá, nomeou a igreja como religião oficial do império, levou a salvação a milhões de pessoas e morreu. Simples assim? Calma, não foi tão simples assim, e é preciso a gente lembrar que nessa época em que Pedro foi a Roma, o imperador era Nero. Sim, li na Bíblia. Durante o governo de Nero, a perseguição contra os cristãos era brutal. Os cristãos eram usados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma, sendo crucificados e depois atirado fogo neles. Eram fantasiados também como animais selvagens e jogados no Coliseu para serem caçados por caçadores. Porém, um evento então marcaria a história de Roma e também a vida de Pedro. O incêndio consumiu Roma e ele durou dias, e até hoje não se sabe direito o que causou isso. Algumas fontes dizem que foi o próprio Nero que fez isso, mas como a gente sabe, a culpa caiu sobre os cristãos, o povo que era considerado inimigo do Estado. E foi provavelmente após esse acontecimento que Pedro foi martirizado, já que as datas coincidem, já que o incêndio aconteceu em 64 d.C. e Pedro foi martirizado aproximadamente pela mesma data, entre 64 e 67 d.C. Segundo Orígenes, um teólogo do século III, e Eusébio de Cesareia do século IV, eles relatam que Pedro foi crucificado assim por não se achar digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo, cumprindo o que o próprio Cristo disse em João, do 21, do 18 ao 19. Em verdade, lhe digo que, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. A frase estenderá as mãos pode ser uma referência à crucificação. Algo que eu também pensei escrevendo o roteiro, e também de acordo com minhas pesquisas, foi que quando Cristo diz que outra pessoa o vestirá, isso seria uma referência a um costume romano, onde os condenados eram deixados nus ou com uma túnica simples e crucificados assim. Lembrando, isso é algo que eu tirei como conclusão, pode estar certo ou não. E é por isso que lugares como a Basílica de São Pedro e o Vaticano possuem cruz invertida. Não é porque é necessariamente o lugar do anticristo, mas sim porque Pedro, que foi o fundador da igreja em Roma, foi crucificado dessa forma. Não é católico, entendeu? Que tá falando isso? O cara é honesto, então. Agora? Até me inscrever aqui. Olhando as igrejas de hoje em dia, você deve pensar que elas foram assim desde o início, certo? Mas não. No período de perseguição, os cristãos costumavam se reunir em catacumbas.
um lugar onde eram sepultados os mártires e fiéis. Naquela região, o barro era poroso, chamado de tufo vulcânico, sendo fácil de cavar e quando entra em contato com o ar, ele enrijece. Embora os romanos, sabendo da existência de algumas, era difícil acessar justamente porque era embaixo da terra e também porque havia pouca circulação de ar, sendo permitido ali a permanência de pequenos grupos e por um tempo breve. Porém, a liberdade para nós só chegaria após aproximadamente 249 anos. Constantino é um personagem muito importante para a liberdade religiosa do cristianismo. Já leu em live o livro de Enoque? Marca isso. Eusébio de Cesareia escreve em sua obra Vide Constantine. Certa tarde, enquanto o sol começava a declinar, ele viu com seus próprios olhos, no céu, acima do sol, uma cruz de luz com as inscrições: Por este sinal vencerás. Essa visão o deixou admirado e assim como seus soldados que o acompanhavam. À noite, enquanto dormia, visitaram alguma Cristo dessas lhe catacumbas? Pior que eu não sei não. Mas acho que deve dar. apareceu em sonho com o mesmo sinal que havia visto nos céus, instruindo-o a fazer um estandarte com aquele símbolo para usá-lo nas batalhas como proteção. No dia seguinte em que aconteceu a batalha, ele acabou ganhando a batalha. No caso, a Batalha de Mexêncio, e se tornando o único imperador do Ocidente. Sua mãe, Helena, conhecida como Santa Helena, era uma cristã devota e que com certeza influenciou o filho. Claro, teve influência também da questão política, já que o império estava em crise, com conflitos internos e instabilidade religiosa. E claro, legalizando o cristianismo, ele iria ganhar apoio dos cristãos, que já era um grande número naquela época e iria diminuir os conflitos religiosos. No dia 13 de junho de 303, o Edito de Milão, que não foi bem um edito e sim uma carta conjunta de Constantino e Licínio, foi enviada à metade oriental do Império Romano, onde permitia a liberdade religiosa dos cristãos. Pareceu-nos bom conceder tanto aos cristãos quanto a todos os demais a livre possibilidade de seguir a religião que cada um quiser, para que a divindade que habita o céu possa conceder-nos e a todos sob nosso governo sua graça e habitual benevolência. O ano era 380 d.C. Um evento marcante aconteceria e que mudaria a história não só da igreja, mas também do mundo. Regido pelo imperador Teodósio I, o Edito de Tessalônica oficializava o cristianismo Vocês como mandaram esse vídeo aqui, as coisas básicas, né? O cara tá concordando com a gente. religião oficial do império. Queremos que todos os povos que governamos sigam a religião que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Esta é a fé que o pontífice Dámaso São Damaso, e rogai por Pedro, nós. bispo de Alexandria, seguem. Isto é, segundo a doutrina dos apóstolos e o ensinamento evangélico, cremos na unicidade da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob a igual majestade e sob a piedosa Trindade. Com a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império, a liberdade de culto por todo o Império foi então No primeiro milênio, né? liberada, e com isso, a criação de igrejas aumentou ainda mais, porém, outras já tinham sido Eu criadas me considero recém-convertido, né? ou pelo menos iniciadas. A Basílica de São Pedro de Latrão, em Roma, foi originalmente construída na volta do ano 324 d.C., por ordem do imperador Constantino, e ela é considerada a primeira basílica cristã construída em Roma. A Basílica de São Pedro em Roma, ela foi construída Esse cara do vídeo é católico, ele disse que não. O JB aí disse que falou que não é católico, não. Mas acho que ele tá se convertendo. por ordem do imperador Porra, Constantino. depois ele ser honesto, assim, e mostrar tudo isso aí, só falta ele não virar católico. Lê alguns comentários. Ô, louco, não vou ler não, Também, velho. entre os anos de 326 Cara, eu e odeio ler 300. comentário. Porque comentário eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu odeio responder comentário, eu odeio debater por escrito em comentário, assim. 333 e resultou, finalmente, em 360. Esta basílica foi construída no local em que São Pedro foi martirizado e sepultado e serviu como o principal templo cristão por mais de 1000 anos. A Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, foi construída originalmente Plot, no vai século dizer que essa IV, estava por quente ordem nem fudendo.
Nem fudendo que ele vai dizer isso. É sério, Anderson? Do imperador Constantino também sobre o local onde São Paulo foi sepultado. No entanto, um incêndio em 1823 destruiu grande parte da basílica original. No entanto, a basílica atual é uma excursão iniciada no século XIX, com uma consagração ocorrendo em 10 de dezembro de 1854. Tá, então até agora a gente já viu o pontapé inicial com Constantino, a oficialização da igreja como religião oficial do império, a construção de basílicas, igrejas, mas e o nome Igreja Católica Apostólica Romana? Como surgiu? Sempre foi assim? E não foi. Antes do édito, a igreja era conhecida como a Igreja Cristã e só foi chamada de Igreja Católica em 110 d.C. por Santo Inácio de Antioquia em sua carta Não, mas calma. 110 depois de Cristo, Santo Inácio já tinha morrido. aos esmirnenses, que diz: aonde estiver Cristo Jesus, ali está a É, que só igreja. significa igreja católica. Que só significa igreja universal, né? Mas, pera aí, Santo Inácio de Antioquia? Claro, deve ter divergência sobre a datação, mas o consenso é que Santo Inácio, ó, ele morreu em 107, ó, galera. Entre 98 e 107. Não é como se... Claro, ele não é católico, né? Então ele tá enviesando pro lado mais tardio possível. Eu acho que deve ter algum historiador que fala que Santo Inácio morreu em 110. Mas o Google, por exemplo, ele fala que Santo Inácio morreu de 98 a 107. O mais tardio possível do Google é 107, nem 110. E não é como... Pô. Ó, aqui ele foi mal pra caralho, hein? Puta que pariu. Agora, ele falou um dia antes de morrer, cara. Claro, evidente, as cartas aos esmirnienses, Santo Inácio ele escreveu esmirnienses, ele escreveu no seu martírio, né? Ele já tava pra morrer, todas as cartas dele, que a gente tem hoje autênticas. Mas, porra, 110 foi forçar a barra pra cacete, cara. Santo Inácio foi discípulo de São João, pô. Tem tradição Católica. que fala que ele aparece até na Bíblia. Do grego, catholic, que significa universal. O termo apostólica se refere ao fato da igreja ter sido fundada sobre os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, sendo citado pela primeira vez no credo niceno-constantinopolitano. Essa carta ele escreveu com o leão chegando em cima dele. O cadáver dele escreveu. Creio na una, santa, católica e apostólica. Já o termo romana, ela foi usado para se referir à igreja sobre a autoridade do Papa, especialmente após o cisma do Oriente ocorrido em 1054. O nome Calma aí. Calma aí, pô. romana, ela foi usado para se referir à igreja sobre a autoridade do Papa, especialmente após o cisma do Oriente Especialmente após o cisma, não, pô. A igreja de Roma já era chamada de romana faz muito tempo, né? ocorrido em 1054. O nome Igreja Católica Apostólica Romana só se consolidou no século XVI, durante o Concílio de Trento, em resposta à Reforma Protestante. E não tem como a gente falar sobre a Igreja Católica ou a Reforma Protestante se antes falar de Lutero e sua participação na história da Igreja. Porra, é que não sei o que ele tá querendo dizer, né? Porque, porra, Santo Irineu de Leão que ele citou já fala, a igreja dos romanos, né? A única diferença é que os ortodoxos estavam em comunhão. Aí falava, a igreja de Roma, né? Ou, olha o que São Máximo diz, né? A igreja dos romanos, que desde sempre... olha aqui, isto é, da mais grande apostólica... Óbvio que aqui é maior a tradução correta, tá, gente? É a tradução literal. A maior igreja e apostólica igreja de Roma, em Roma, responderam ao clero. Bom, se a sede de Roma reconhece Pirro no apenas Sépulcro, a igreja dos romanos, a sé romana, bendito Papa Romano, recebeu o domínio universal e supremo, autoridade de poder de ligar e desligar todas as igrejas de Deus que são no mundo inteiro, né? Óbvio, todas essas situações aqui vão estar no... Inclusive aqui ele tá defendendo Honório, né? Que é o Papa supostamente herege. Então, sei lá, cara. Tá, ele vai falar, olha, mas aí é a igreja dos romanos e não a igreja católica romana. O que muda, tá ligado? Sei lá. Eu acho que esse roteiro aqui parece de chat GPT, pra ser sincero. Give me the control, that's why I'm telling you, selling you.
Martinho Lutero foi um monge, teólogo e reformador religioso alemão, nascido em 1483 e falecido em 1546, e é conhecido por ter iniciado a reforma protestante no século XVI. Ele era monge, padre católico e professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg. Então, em 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, nas quais algumas das críticas foram a prática da venda de indulgências pela Igreja Católica, perdões que os fiéis compravam para reduzir o tempo no purgatório, a crítica a vários dogmas e práticas da igreja, enfatizando que a salvação é pela fé somente, sola fide, que mais pra frente vai falar sobre, e que a Bíblia deve Sola ser a sodomite. única autoridade, sola escritura. E com isso, muitas coisas aconteceram, como suas ideias deram origem a várias denominações como luteranismo, calvinismo, anglicanismo e outras. Isso também contribuiu para o fim da unidade religiosa da Europa Ocidental, desencadeando guerras religiosas e profundas mudanças sociais e políticas. E logo mais tarde, ele traduziria também a Bíblia para o alemão, tornando-a muito mais acessível É ao falso, povo. tá, gente? Com tudo isso acontecendo, o E aí Império existia então ele duas se viu na edições da obrigação de fazer Bíblia em algo. alemão, antes de Lutero, ok? E em 1521, a Dieta de Worms, uma assembleia convocada pelo imperador Carlos V, onde estavam presentes o próprio imperador, o Papa Leão X e Martinho Lutero, além de nobres, bispos e outros representantes do Sacro Império Romano Germânico. Ela foi realizada com o fim de que Lutero retratasse, então, as suas ideias expressas nas 95 teses que criticavam a Igreja Católica e defendiam a salvação pela fé. Lutero, no entanto, decidiu-se a renegar suas ideias, reafirmando a sua fé e defendendo o princípio da sola escritura, somente a escritura. Com isso, então, houve uma publicação do Edito de Worms, onde era declarado Lutero um fora da lei e que proibia a circulação de seus escritos, e sendo Lutero excomungado da igreja. E com isso tudo que aconteceu e vendo hoje em dia tantas e tantas igrejas, só uma pergunta vem à mente: católicos e protestantes possuem a mesma fé? E em geral, tá? Esse é um discurso, um debate longo e complexo, com diversos argumentos de ambos os lados. Então eu vou me manter isento. Karl Barth foi um teólogo protestante suíço e é conhecido como o criador da teologia dialética do século XX. Quando eu vejo o Durante a Karl sua- Barth, eu só lembro de eu debatendo com um mendigo. E ele falou, qual o maior teólogo do século XX? Eu falei, Ratzinger. É Karl Barth. Mas você é muito burro. Um mendigo, ex-editor da Paulo, bêbado falido, sodomítico, falando que Karl Barth é maior do que Ratzinger. vida, ele publicou várias obras como A Humanidade de Deus, A Doutrina da Criação e várias outras. Porém, uma chama a nossa atenção: a dogmática da igreja ou dogmática eclesial. Cara, o que E vocês estavam loucos por resto desse vídeo? O que ele tem de mais, velho? lembrando, tá, que todas as informações Ah, vai tomar sobre no esse cu, não vou. capítulo Chega. eu Uma loucura.